irmãos, hoje é domingo, dia 12 de julho de 2020. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. O nosso texto de hoje se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 11. E hoje eu desejo meditar com vocês a respeito da vitória sobre a tristeza. Antes de nós lermos o nosso texto, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que nós não temos como abordar este assunto que é tão amplo aqui nesse nosso tempo tão curto. A Bíblia fala bastante a respeito deste assunto tão importante. E então eu gostaria de colocar na descrição deste vídeo alguns bons livros que falam a respeito deste assunto, se vocês desejarem se aprofundar um pouco mais. A segunda coisa que eu gostaria de dizer antes de nós lermos o nosso texto é que a maior parte daquilo que eu vou dizer agora eu tenho ouvido através da leitura de um livro de um pastor puritano chamado Richard Baxter, que foi publicado pela Edições Vida Nova. É um livro chamado Superando a Tristeza e a Depressão com a Fé. É um livro muito interessante, que tem me ensinado bastante, e eu recomendo fortemente para você a leitura deste livro. Então vamos ao nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando eu era menino, de vez em quando ouvia no rádio uma música que se tornou bem conhecida, uma música do Zé Rodrigues, talvez alguns de vocês ainda se lembrem dela, e que dizia assim: tá todo mundo triste, cantando músicas tristes, e cada dia fica mais fácil cantar assim. Essa música, como eu disse, ela fez um considerável sucesso, porque ela falava de um tema recorrente na experiência de todos os seres humanos, inclusive na vida daqueles que já conhecem a Jesus Cristo. A tristeza é uma dessas emoções inevitáveis neste mundo decaído. Ela pode ser fruto, muitas vezes, de situações adversas que acontecem na vida de todos os seres humanos. Ela pode ser fruto, por exemplo, de algum contratempo financeiro, de alguma situação na vida em que as pessoas se sentem impotentes, incapazes de enfrentar e superar os problemas. A tristeza pode ser fruto de desejos não realizados, de ansiedades, da perda de uma amizade, de alguma calúnia, de alguma traição. A tristeza também pode ser fruto da perda de saúde física ou psicológica, ou de ambas misturadas. Muitas vezes a tristeza pode acontecer também
sem que a gente saiba exatamente o porquê. Nos comentários bíblicos, muitas vezes, a pequena carta de Paulo aos Filipenses tem sido chamada de a Epístola da Alegria. Isto porque nela, mesmo estando na prisão, o apóstolo Paulo expressa a grande alegria que ele sentia no coração por causa do seu relacionamento com a igreja de Filipos. Agora, se aquela carta tem sido chamada muitas vezes a Epístola da Alegria, eu gostaria de sugerir que esta carta a respeito da qual estamos meditando hoje, a segunda carta aos Coríntios, poderia da mesma maneira ser chamada de a Epístola da Vitória sobre a Tristeza. Isto porque a palavra tristeza, ou equivalentes a ela, aparece muitas vezes nesses 13 capítulos. E neles o apóstolo Paulo fala a respeito de muitas situações que traziam tribulações para o seu coração, mas que em todas essas situações Deus lhe dava a capacidade de triunfar sobre a tristeza. O texto que nós acabamos de ler, mais especificamente, nos versículos 1 a 5, ele está falando de suas próprias tristezas no relacionamento com a igreja de Corinto, onde havia uma pessoa que lhe havia causado muita tribulação por lhe fazer oposição ao seu ministério. E este homem havia ofendido muito ao apóstolo Paulo, de tal forma que ele precisou pedir que a igreja corrigisse aquele homem, e a igreja prontamente o fez, disciplinando aquele homem que se insurgira contra a autoridade do apóstolo. Talvez seja o mesmo homem que lá em 1 Coríntios capítulo 5 foi acusado pelo apóstolo Paulo pelo fato de ele estar vivendo uma vida de imoralidade. Então esse homem, ele foi disciplinado pela igreja, e é disso que Paulo trata aqui nos versículos 1 a 5, ao agradecer a maneira como a igreja reagiu. Agora, dos versículos 6 até o versículo de número 11, o apóstolo Paulo então diz que este mesmo irmão que havia sido disciplinado, uma vez que o seu coração estava quebrantado, tomado pela tristeza, este irmão deveria ser restaurado pela igreja, para que ele pudesse viver novamente a sua vida de comunhão com o povo de Deus. E é dentro deste assunto, então é dentro deste contexto, que o apóstolo Paulo diz ou dá esta orientação para a igreja, que eu quero destacar para a nossa meditação. Vamos ler novamente os versículos 7 e 8. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Agora os versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Note a orientação do apóstolo Paulo. Aquele irmão agora precisava ser perdoado e receber o afeto dos seus irmãos em Cristo. Se isso não acontecesse, ele poderia ser consumido pela tristeza. Seguindo, não muito fielmente, o esboço de Richard Baxter, eu gostaria então de meditar com os irmãos a respeito de 3 inferências que nós podemos tirar dessas palavras ou dessa orientação do apóstolo Paulo. A primeira delas, a tristeza, mesmo quando por razões espirituais, ela pode ser excessiva. Digo razões espirituais porque, segundo a Bíblia Sagrada, no que diz respeito às coisas de Deus, nós podemos basicamente dizer que existem 2 tipos de tristeza.
Eu gostaria de ler, para explicar isso, aqui nessa mesma carta, no capítulo 7, o versículo de número 10. 2 Coríntios 7, 10, Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza do mundo produz morte. Veja, o apóstolo Paulo diz que existe uma tristeza que é de acordo com Deus, de acordo com o Espírito de Deus. E existe uma tristeza que é do mundo, que é segundo o Espírito do mundo. A tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a vida, enquanto que a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo o mundo, nós podemos dizer, meus irmãos, é aquela tristeza que pode vir sobre alguém por razões carnais, meramente mundanas, porque alguém não consegue a satisfação dos seus maus desejos, dos seus desejos pecaminosos, das suas ambições carnais. Então isso pode acontecer, inclusive na vida de uma pessoa que se identifica com Jesus como seu Salvador, porque todos estamos sujeitos a isso. E quando essa tristeza vem sobre alguém, ao invés dela produzir vida espiritual, ela produz morte, ela leva a pessoa a se afastar da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, a perder o seu vigor espiritual. E existe também, além dessa tristeza nociva, uma tristeza que é boa, que é necessária. É uma tristeza que tem o propósito de produzir em nós atitudes espiritualmente saudáveis. E essa tristeza, nós podemos dizer, é aquela que é produzida pelo Espírito de Deus, agindo no nosso coração. Então, por exemplo, as tristezas de Paulo a escrever aos Coríntios, embora não fosse por causa de pecados dele, mas eram tristezas fruto de sua preocupação com o estado espiritual da igreja. Eram fruto de sua preocupação com as pessoas que viviam em pecado e não estavam se arrependendo. Agora, em Romanos capítulo 7, ele fala também das suas tristezas consigo mesmo por causa do pecado que ainda habitava nele. Então, esses dois tipos de tristeza, nós podemos dizer que são tristezas espirituais. Como no caso deste homem mencionado aqui em 2 Coríntios capítulo de número 2, que ele deveria ser restaurado pela igreja para que a tristeza excessiva não o consumisse. Era uma tristeza motivada por ter pecado, por ter sido disciplinado. Essa tristeza também, ela acontece muitas vezes na vida de outros homens de Deus na Bíblia Sagrada. Nós vemos, por exemplo, essa tristeza pelo pecado, pelo seu próprio pecado, quando Davi escreve o Salmo de número 32, quando Davi escreve o Salmo de número 38, quando Davi escreve o Salmo de número 51, ou em outros lugares também. É também o caso de Pedro, pois a Bíblia diz que depois que o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus na noite em que Jesus foi traído, quando o Senhor Jesus botou os olhos em Pedro, Pedro sentiu-se constrangido pelo olhar do Senhor e, saindo dali, foi chorar amargamente, lágrimas de arrependimento. É aquela tristeza que nos sobrevém quando o Espírito Santo, falando através das Escrituras, nos convence dos nossos pecados, ou através de um irmão que ministra para nós a palavra de Deus, ou de alguma circunstância da vida, através da qual nós caímos em nós mesmos, quando nós percebemos os nossos erros, e isso faz com que nós nos arrependamos daquilo que temos feito. Então, existem tristezas que são do mundo, e quando essas tristezas do mundo acontecem, meus irmãos, o mais rápido possível, assim que nós percebermos ela, nós precisamos lidar com elas. Precisamos convencer-nos pelo poder do Espírito Santo de que aquilo é pecado. E existem tristezas que vêm de Deus, aquelas tristezas que são para que nós nos arrependamos e renovemos o nosso comportamento, a nossa vida diante de Deus. Ou tristezas igualmente espirituais, pelo fato de nós nos preocuparmos espiritualmente com a igreja ou com outros irmãos em Cristo. Mas note, o apóstolo Paulo está falando aqui, no capítulo 2, versículos
7 e 8, que mesmo uma tristeza de natureza espiritual, ela não pode passar da conta, ela não pode ser excessiva. E isto nos leva à segunda consideração. Mesmo por razões espirituais, a tristeza excessiva não é saudável, ela se torna destrutiva. Vamos ler novamente o versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Se este irmão aqui, que estava quebrantado, não fosse perdoado e confortado, a tristeza excessiva o consumiria. E a palavra que Paulo usa aqui, ela tem o sentido de destruir, engolir, tragar. Imagine, por exemplo, na história de Jonas, quando aquele grande peixe o engole e o leva para o fundo dos mares. Essa é a ideia aqui. Alguém pode ser levado pela tristeza, tomado pela tristeza, quando ela é grande demais, quando ela é prolongada, quando ela é descomunal, e ela se torna terrivelmente destrutiva na vida de alguém, paralisante. Nesta última sexta-feira, eu soube de um homem que foi caluniado por alguém a quem ele ama, e tal foi a sua tristeza, que esse homem acabou se atirando nos trilhos de um trem, e estava, até onde eu soube, gravemente machucado e hospitalizado. Procurou a própria morte, porque a tristeza que tomou conta do seu coração foi muito grande. Mas mesmo que uma pessoa, meus irmãos, não chegue a esse ponto, a tristeza, mesmo por arrependimento, pode ser tão grande que um crente esmorece em sua fé. E então ele perde o vigor para orar, ele perde o vigor para louvar, para testemunhar, para servir ao Deus a quem ele ama, por quem ele foi salvo, mas contra quem ele pecou. Ele perde as alegrias da vida em família, ou no seu trabalho, ou em todas as demais atividades boas que Deus tem colocado diante de nós, para que nós o glorifiquemos e nos regozijemos nele. E meus irmãos, não é esta a intenção do Espírito de Deus quando ele contende conosco, quando ele insiste conosco a respeito dos nossos pecados. Ao contrário, o que o Espírito Santo deseja é produzir vida. Então, tanto através da palavra, quanto através da igreja, quanto através das repreensões da vida, quando Deus contende conosco, é levar-nos ao arrependimento e a um renascimento, digamos assim, no nosso relacionamento com Ele. Eu gostaria de, para enfatizar isto, ler o que se encontra no profeta Isaías, capítulo 57. É um texto lindo demais. Dos versículos 15 ao versículo 19, Deus diz assim através do profeta: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. E depois, Deus prossegue dizendo que para os perversos não haverá paz.
Mas note, querido, o que ele diz no versículo de número 16. Porque no seu amor e santidade o Senhor, o alto, o sublime, contende indignado conosco por causa dos nossos pecados. Mas a indignação de Deus não é contínua. Se assim fosse, ele diz, o nosso espírito não resistiria. Se Deus fosse tratar conosco na medida em que nós merecemos, o fôlego de vida que Deus criou em nós definharia diante dele. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Por isso ele diz assim, eu não vou contender para sempre. Eu não quero destruir o fôlego de vida que eu criei. Mas veja, se Deus não quer destruir-nos pela excessiva tristeza, tem alguém que quer. Em João capítulo 10, versículo 10 e versículo 11 também está escrito assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, ele veio para nos dar vida abundante. E para isto ele deu a sua própria vida no nosso lugar, levando sobre si o castigo que era nosso, o castigo pelos nossos pecados. Mas além de Jesus, este versículo fala sobre outra pessoa, a quem Jesus aqui chama de ladrão. E este ladrão, ele explica para nós, só deseja roubar, matar e destruir. Este alguém, você sabe, este ladrão, você sabe, é Satanás. Então, irmão, entenda uma coisa. Se você está sendo consumido pela tristeza, se você está sendo consumido, seja por desejos mundanos, ou seja, por causa de arrependimento pelos seus pecados, se você está sendo consumido também por sofrimentos em relação à igreja, se você está vivendo dominado pela angústia, se você está se sentindo desmotivado e derrotado, esta tristeza já não é mais de Deus. Já não é mais segundo o Espírito Santo. Isto não vem do Senhor. Deus não quer isso para você, mas o diabo quer. Por isso, meus irmãos, vamos voltar ao texto de 2 Coríntios. Vamos ler agora o versículo de número 11, onde Paulo diz assim, que ele seja perdoado, consolado, amado, versículo 7 e 8. Eu também perdoo, ele diz no versículo 10, agora o versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se aquele irmão não fosse restaurado, quem teria vantagem seria o inimigo. E de duas maneiras. Primeiro, porque aquele homem, consumido pela tristeza, definharia, murcharia em sua fé no Senhor. E em segundo lugar, porque a igreja, que deve ser um instrumento de Deus para a transmissão de vida, estaria se tornando um instrumento de Satanás, fazendo perecer alguém por quem Cristo morreu. Então, quando a tristeza é demais, ela se torna destrutiva. E quando ela é destrutiva, já não é o Espírito de Deus que está promovendo isso no coração de uma pessoa. Isso vai nos conduzir, então, meus irmãos, à nossa terceira consideração. É que a tristeza, quando excessiva, precisa ser combatida e vencida. Pois, lá no Salmo 30, o Espírito Santo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E também o Espírito nos ordena no livro de Neemias, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. O mesmo Pai bondoso que nos disciplina, que nos fere, por amor às nossas almas, também é o mesmo Pai que quer a nossa restauração e que promove a nossa restauração.
Eu tenho destacado aqui em nosso texto, meus irmãos, a instrução de Paulo no sentido de que a igreja deveria restaurar aquele irmão quebrantado, a fim de que a sua tristeza excessiva não o consumisse. Isso mostra o papel tão importante da igreja na cura das nossas almas, na cura das almas daqueles que dela participam. E por inferência também, a importância do papel terapêutico, digamos assim, dos crentes na vida uns dos outros. E então eu quero, nesta última parte, com relação a isto, fazer 3 considerações finais. Primeiramente, nós precisamos combater a tristeza excessiva na nossa própria vida. E para isto, nós devemos ouvir aquilo que Deus nos diz em sua palavra. Pois assim como Deus nos fala de pecado, de juízo, da necessidade de arrependimento, Deus também nos fala de perdão. Então, se você pecou, se o coração está quebrantado, se você está triste e humilhado, se você, mesmo que não tenha sido chegado a um pecado que precise ser disciplinado, mas se o seu coração se quebranta diante dos seus pecados, não lembre-se apenas de que o pecado ofende a Deus, mas lembre-se também do amor de Deus por você. Pois a Escritura ordena que o profeta diga assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja o que Deus quer que o seu povo quebrantado ouça. Palavras de consolação, palavras que falem ao coração dizendo que os pecados já foram perdoados e, é claro, ali na cruz de Jesus Cristo. Lembre-se que essas palavras do profeta Isaías se cumpriram na vinda de Jesus, como nos ensinam os evangelhos. Lembre-se de Isaías 12:1, que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Lembre-se das palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Leve as suas tristezas ao Senhor. Leve tudo ao Senhor, o teu Consolador. Leve os teus pecados, dos quais você se arrependeu. Leve também os pecados dos quais você ainda não se arrependeu, que você tem amado. Leve a tua dificuldade, a tua dureza de coração ao Senhor. Confesse os pecados, as tentações, os medos, as lutas, o seu sentimento de impotência diante dos problemas da vida. Confesse as suas iras, confesse as suas covardias, confesse tudo diante de Deus. Você sabe que não tem nada escondido da face do Senhor, mas Ele quer que você abra o seu coração, porque Ele quer te consolar. Eu estava meditando hoje a respeito do profeta Elias, mas especificamente naquela passagem lá de Tiago, capítulo 5, quando ele está nos ensinando a orar, e ele diz que nós devemos tomar Elias como nosso exemplo. Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quando Tiago diz aqui que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas que orou, e que nós devemos orar também, porque ele foi atendido e nós seremos também. Quando Tiago descreve Elias, eu penso naqueles sentimentos que nós podemos observar lá nos livros de Reis. Um Elias muitas vezes corajoso, mas muitas vezes deprimido, acovardado, querendo ficar sozinho,
com um sentimento de incapacidade diante da vida, pedindo até a morte, só querendo dormir. E quando eu estava pensando nisto, associando com o que Tiago diz, veio uma frase ao meu coração: Deus também atende a oração dos deprimidos. Quando nós estamos excessivamente tristes, nós temos a impressão de que até as nossas orações Deus não nos ouve. E por isso até perdemos a vontade de orar. Mas, irmãos, isso é coisa do diabo. A Bíblia não ensina que Deus não nos ouve. Ao contrário, o alto, o sublime, aquele que habita num alto e sublime trono, também habita com o abatido de espírito, com o de coração quebrantado. Deus nos ouve. Irmãos, frequentemente quando nós estamos tristes, se nós buscarmos ao Senhor, poderemos experimentar esta verdade maravilhosa que Paulo descreve em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nesses dias de quarentena, quantas vezes a gente fica triste, porque não estamos podendo viver a vida com naturalidade, normalmente, produzindo, fazendo aquilo para o qual nós sentimos que fomos chamados. Quando você estiver se sentindo assim, querido, como disse o Senhor Jesus, entra no teu quarto e vai falar com o teu Pai. Demore-se na presença de Deus, orando, meditando na palavra, e deixa o Espírito Santo renovar o teu coração. Segundo, um instrumento de Deus muito valioso para a consolação das nossas tristezas são os irmãos que temos em Cristo. No texto que nós lemos e que temos enfatizado, o apóstolo Paulo destaca tanto o fato de que a igreja deveria consolar aquele irmão que estava triste, deveria perdoar-lhe, deveria demonstrar afeto para com aquele irmão, para que Satanás não levasse vantagem sobre eles. Mas eu gostaria de ler um outro texto aqui agora, em que Paulo fala sobre a consolação dos coríntios na própria vida dele. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele não tinha dificuldade nenhuma de dizer que ele precisava dos irmãos para que fossem cooperadores da sua alegria. Na carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, Paulo diz que alguns irmãos que ele tinha em Cristo eram o seu lenitivo, isto é, eram uma maneira como Deus aliviava as tribulações do seu coração diante das dificuldades que ele tinha na vida. Uma das maneiras como Deus nos consola é através dos nossos irmãos. E existem aqueles que são mais chegados, não é? Porque, como diz Provérbios, em todo o tempo ama o amigo e na angústia faz-se um irmão. Eu tenho tido, através dos anos como crente em Cristo Jesus, o privilégio de ter em minha vida alguns irmãos que são essa bênção do Senhor, esse bálsamo do Senhor para me ajudar nas minhas tribulações. Cada um de nós deve ter a igreja, cada um de nós deve ter amigos mais chegados. Como Jesus tinha aqueles 3 que ele pediu, fiquem aqui comigo enquanto eu estou sendo tentado. Todos nós podemos desfrutar das alegrias, do conforto, da amizade de alguém que nos ama, que muitas vezes apenas nos ouve
apenas os desabafos e que intercede por nós. Então, também busque alegria nos seus relacionamentos santos, nos seus relacionamentos com o povo de Deus. E por último, meus irmãos, uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer. Já lemos lá no texto do capítulo 2 que a igreja deveria confortar aquele homem. Já lemos lá no capítulo 1 que Deus nos conforta para que nós, por nossa vez, possamos confortar outros em qualquer angústia. O terceiro ponto, portanto, é o seguinte: assim como Deus te conforta, seja um instrumento da alegria de Deus na vida de outras pessoas. Perdoe quando for necessário perdoar. Restaure relacionamentos quando for necessário restaurar. Você já viu daquele tipo de gente que fala mais ou menos assim: olha, eu te perdoo, mas por favor fique longe? Isso não restaura muito, não é mesmo? Isso não renova a alegria, não é mesmo? Não seja esse tipo de pessoa, mas antes seja alguém que deixe as pessoas renascerem na tua história, renovarem o seu amor para com você. Seja um instrumento de Deus para abençoar os corações, seja um instrumento de cura, seja no contexto de igreja, seja no contexto de relacionamentos pessoais. Coloque-se nas mãos do Senhor a fim de ser usado por Ele. Vamos recordar? Primeiro, a tristeza pode ser excessiva, mesmo por razões espirituais muito boas. Segundo, se a tristeza se torna excessiva, ela se torna destrutiva. Terceiro, a tristeza excessiva, então, precisa ser combatida e vencida na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com os irmãos em Cristo, e sendo nós instrumentos para o conforto, a restauração, a alegria daqueles que estão passando por ela. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, louvamos o Teu nome pela maneira sábia, bondosa, amorosa, como o Senhor criou e como o Senhor mantém o universo. A nós, seres humanos, Tu nos criaste para Te glorificar e para nos alegrarmos em Ti pela eternidade. Às vezes a tristeza bate no coração e às vezes é necessário para que nós nos desviemos dos nossos maus caminhos. Mas Te louvamos porque o Senhor não nos quer tristes para sempre. O Senhor não nos quer destruir, mas nos dar vida em abundância. Eu quero apresentar-me, Senhor Deus, e apresentar diante do Senhor cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora. Tu conheces o coração de cada um. Ó Deus que restaura, ó Deus que cura, ó Deus que liberta. Eu rogo o agir do Teu Espírito Santo, por meio de tudo quanto foi falado. Eu rogo o agir do Teu Espírito Santo na mente, no coração, na alma dos meus irmãos, para que desfrutem da alegria que vem do Senhor. Esta alegria que renova, esta alegria que fortalece, que dá graça para enfrentar os momentos difíceis pelos quais estamos passando e a vida toda. De tal modo, Senhor, que, providos pela alegria do Senhor, Te glorifiquem, Te louvem, orem, Te agradeçam e vivam para o Senhor. E se alguém, meu Pai amado, está precisando ser convencido pelo Teu Espírito a abandonar pecados, que a Tua graça assim o faça, para que, Senhor, renovado em sua alma, tenha vigor diante de Ti. Oramos, gratos ao Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, seja com vocês, meus irmãos, hoje e para sempre, no poder e na comunhão do Espírito Santo.